O corpo humano é capaz de emitir sinais de alerta sobre o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, ignora esses avisos cruciais até que a situação se torne irreversível. Diariamente, milhares de americanos com mais de 60 anos são diagnosticados com insuficiência cardíaca apenas após o organismo já ter sofrido danos significativos. Mas e se fosse possível reconhecer esses precursores da doença simplesmente olhando-se no espelho? Especialistas médicos identificam 6 sinais externos que eles reconhecem instantaneamente como indicadores de insuficiência cardíaca. Esses marcadores estão disponíveis para autoobservação hoje, sem exagero, podem salvar vidas. Considere a história de Thomas, um professor aposentado de 67 anos de Ohio. Por vários meses, ele notou mudanças incomuns em sua aparência. Suas unhas tinham um aspecto diferente e sua pele mudou de tom, mas Thomas atribuía tudo isso ao processo natural de envelhecimento. É o que acontece quando você envelhece, ele respondia invariavelmente a sua filha quando ela expressava preocupação. Um dia, durante um corte de cabelo de rotina, seu barbeiro notou algo preocupante e o aconselhou a procurar um médico imediatamente. Quando Thomas finalmente visitou um cardiologista, o médico, apenas olhando para ele, solicitou exames urgentes. O diagnóstico foi desanimador: insuficiência cardíaca grave. Esses sinais eram visíveis há vários meses, explicou o médico. Sem intervenção oportuna, você provavelmente teria menos de 1 ano de vida. Hoje, graças ao reconhecimento precoce desses sinais e ao tratamento adequado, Thomas está se sentindo ótimo. A seguir, detalharemos o que seu médico viu antes que seja tarde demais para outros. Vamos começar com o primeiro sinal que os médicos reconhecem imediatamente. Sinal 1. Alterações incomuns nas unhas. Você tem examinado suas unhas com atenção ultimamente? Notou alguma transformação em sua forma, textura ou cor? Essas mudanças, aparentemente insignificantes, podem ser uma tentativa desesperada do corpo de alertar sobre sérios problemas cardíacos. Especialistas em cardiologia relatam que as alterações nas unhas são um dos indicadores visíveis mais precoces de má circulação sanguínea, causada por um coração enfraquecido. Quando o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue de forma eficaz, o sangue oxigenado não chega adequadamente às extremidades, e as unhas são frequentemente as primeiras a demonstrar essas anomalias. Especialistas em insuficiência cardíaca enfatizam: as unhas podem servir como uma espécie de janela para o estado do sistema cardiovascular. As alterações nelas frequentemente precedem o aparecimento de sintomas mais óbvios em meses ou até anos. Como exemplo, considere o caso de Doris, uma moradora de Nebraska de 71 anos, que notou que suas unhas ficaram mais quebradiças e começaram a curvar-se para baixo, lembrando pequenas colheres. Ela acreditava que era apenas mais um sinal de envelhecimento, até que sua filha, enfermeira, reconheceu essas mudanças como possível baqueteamento digital, um marcador clássico de problemas cardíacos e pulmonares. Quando Doris finalmente procurou um médico, os exames revelaram que seu coração estava funcionando com menos de 40% de sua capacidade normal. Se você não tivesse vindo quando veio, disse o médico, em alguns meses poderíamos estar tendo uma conversa muito diferente. Aqui está o que você precisa fazer imediatamente. Examine suas unhas cuidadosamente hoje. Elas adquiriram um tom azulado? Isso pode indicar oxigenação insuficiente do sangue. Elas começaram a curvar-se para baixo nas pontas, adquirindo uma aparência arredondada, como pequenas colheres. Isso é baqueteamento digital, um sinal de alerta sério. Elas se tornaram incomumente quebradiças ou apareceram sulcos nelas. Todas essas mudanças podem ser uma tentativa desesperada do corpo de alertar sobre problemas cardíacos. Se você notar alguma dessas transformações, não adie a visita até a próxima consulta de rotina. Ligue para seu médico hoje e mencione especificamente essas alterações nas unhas. O tempo é crítico quando se trata de insuficiência cardíaca, e a detecção precoce pode significar a diferença entre um simples ajuste de medicação e uma cirurgia cardíaca séria. Vale a pena arriscar, esperando mais um dia e colocando sua saúde em perigo? Sinal 2. Queda de cabelo inexplicável ou mudança na textura. A aparência e a sensação do seu cabelo podem revelar problemas cardíacos perigosos muito antes do aparecimento de dor no peito ou falta de ar. Você nota mais cabelo em sua escova? Seu cabelo de repente ficou seco, quebradiço ou mudou de textura? Seu coração pode estar enviando avisos urgentes. Pesquisas mostram que a redução do fluxo sanguíneo, causada por um coração enfraquecido, frequentemente afeta primeiro os folículos capilares, causando mudanças perceptíveis meses antes de sintomas mais graves aparecerem.
Especialistas em cardiologia preventiva afirmam: os folículos capilares são extremamente sensíveis à diminuição do fluxo sanguíneo. Quando o coração tem dificuldade em bombear o sangue de forma eficaz, a entrega de nutrientes aos folículos diminui, o que frequentemente leva a mudanças visíveis na qualidade, textura e queda do cabelo. Considere o caso de Lawrence, um contador aposentado de 73 anos de Minnesota. Ele sempre teve uma cabeleira densa, mas em apenas 3 meses, notou que seu cabelo estava afinando rapidamente e se tornando incomumente seco e quebradiço. Sua esposa insistia que era apenas um envelhecimento normal, mas quando ele mencionou isso durante um exame, seu médico imediatamente solicitou testes cardíacos. Os resultados mostraram que o coração de Lawrence estava funcionando com apenas 35% de sua capacidade. Seu cabelo estava tentando lhe dizer algo, explicou seu cardiologista. Se não tivéssemos notado isso agora, você estaria na sala de emergência em poucos meses. Aqui está o que você deve fazer hoje. Passe os dedos pelo seu cabelo agora mesmo. Ele está caindo mais facilmente do que antes. A textura mudou repentinamente de lisa para quebradiça? Há um padrão incomum de queda? Estes não são apenas problemas cosméticos. Podem ser avisos que salvam vidas. Se você notar essas mudanças, tire uma foto nítida do seu cabelo, especialmente das áreas de afinamento. E agende uma consulta com seu médico esta semana. Certifique-se de mencionar as mudanças repentinas e pergunte sobre uma possível conexão com a saúde do coração. Não espere que sintomas mais graves apareçam. A essa altura, danos significativos já podem ter ocorrido. É importante lembrar que a detecção precoce da insuficiência cardíaca significa tratamento mais simples e melhores resultados. Por que arriscar, esperando até mesmo um dia a mais? Sinal 3. Inchaço em áreas específicas do rosto. Seu rosto tem parecido inchado ou edemaciado, especialmente pela manhã? Suas bochechas ou a área ao redor dos olhos parecem diferentes no espelho. Este pode ser um dos sinais mais negligenciados de insuficiência cardíaca que os médicos reconhecem imediatamente. Especialistas cardíacos alertam que a retenção de líquidos, causada por um coração enfraquecido, frequentemente se manifesta primeiro no rosto, especialmente ao redor dos olhos e da mandíbula. Isso ocorre porque, quando o coração não consegue bombear o sangue de forma eficaz, o líquido é retido em todo o corpo, e a gravidade faz com que ele se acumule nos pontos mais baixos quando você está deitado, incluindo o rosto durante o sono. O chefe científico e médico da American Heart Association explica: o inchaço matinal do rosto, especialmente ao redor dos olhos, pode ser um dos primeiros sinais visíveis de retenção de líquidos associada à insuficiência cardíaca. Tomemos o caso de Harriet, uma bibliotecária aposentada de 69 anos de Wisconsin. Por vários meses, ela notou que seu rosto parecia cada vez mais inchado pela manhã. Ela tentou trocar travesseiros, reduzir o consumo de sal e até usou cremes caros, supondo que fosse apenas parte do envelhecimento. No casamento de sua filha, um parente que não a via há muitos anos comentou como seu rosto havia mudado. Quando Harriet finalmente mencionou isso ao seu médico, os exames revelaram uma insuficiência cardíaca moderada que estava se desenvolvendo silenciosamente por vários meses. Essas mudanças em seu rosto não eram envelhecimento, disse o médico. Era a maneira do seu corpo de avisá-la que seu coração não estava funcionando bem. Aqui está o que você precisa fazer. Amanhã de manhã, logo após acordar, olhe atentamente para o seu rosto no espelho. Preste atenção especial à área ao redor dos olhos, bochechas e linha da mandíbula. Há um inchaço perceptível que não existia há alguns anos. Ele diminui ao longo do dia, quando você está em pé. Tire uma foto pela manhã e outra à noite para comparar. Se você notar um inchaço facial matinal persistente, especialmente se ele diminuir quando você está em pé durante o dia, ligue para seu médico esta semana. Certifique-se de mencionar a natureza do inchaço e pergunte sobre a retenção de líquidos relacionada ao coração. Não espere por sintomas mais dramáticos. A intervenção precoce pode prevenir danos irreversíveis ao coração. Sua aparência está dizendo algo que seu corpo quer desesperadamente que você ouça? Sinal 4. Alterações visíveis na cor da pele. Este é um sinal que todos podem ver. A cor da sua pele pode comunicar o estado do seu coração a todos ao seu redor. Mesmo estranhos frequentemente conseguem notar este sinal de alerta antes mesmo de você. Não se trata de mudanças naturais relacionadas à idade, mas de transformações específicas de cor que indicam diretamente uma perigosa insuficiência cardíaca. Pesquisadores documentaram que certas alterações no tom da pele estão tão intimamente ligadas à insuficiência cardíaca que médicos experientes frequentemente podem fazer um diagnóstico apenas olhando para o paciente.
Quando o coração não bombeia o sangue com eficiência suficiente, o sangue oxigenado não chega à pele adequadamente, causando mudanças de cor sutis, mas distintas. Cardiologistas afirmam: a pele, em essência, é uma tela que reflete o estado da circulação sanguínea. Certas mudanças de cor, especialmente ao redor dos lábios, leitos unguiais e lóbulos das orelhas, podem ser sinais de alerta imediatos de insuficiência cardíaca. Considere a história de Bradley, um construtor aposentado de 75 anos do Arizona. Ele sempre foi ativo e gozava de boa saúde, mas seu barbeiro, que o cortava há 20 anos, notou algo preocupante durante um corte de cabelo de rotina, um tom azulado nos lábios de Bradley e um tom acinzentado em seu rosto, que não estavam lá antes. Você precisa ir ao médico, insistiu o barbeiro. Há algo errado com sua cor. Quando Bradley finalmente foi a um exame, seu médico imediatamente solicitou testes cardíacos. O diagnóstico: insuficiência cardíaca congestiva, exigindo intervenção médica imediata. Seu barbeiro pode ter salvado sua vida, disse o cardiologista. Essas mudanças de cor provavelmente estavam se desenvolvendo há vários meses. Aqui está o que você precisa fazer agora. Examine cuidadosamente sua pele sob luz natural, prestando atenção especial aos lábios, a parte interna das pálpebras inferiores e as pontas dos dedos. Seus lábios têm um tom azulado ou arroxeado, em vez de um rosa saudável. Sua pele adquiriu um tom acinzentado. Há um tom amarelado na parte branca dos olhos ou uma aparência pálida em áreas que deveriam ser rosadas, como as gengivas ou a parte interna das pálpebras inferiores. Se você notar alguma dessas mudanças de cor, tire uma foto nítida sob luz natural e procure um médico em 24 horas. Estes não são apenas problemas cosméticos. São avisos potencialmente urgentes de má circulação causada por um coração enfraquecido. Informe seu médico especificamente sobre as mudanças de cor que você notou. É importante lembrar que quanto mais cedo a insuficiência cardíaca for detectada, mais opções de tratamento estarão disponíveis. Não espere pelo aparecimento de dor no peito ou falta de ar. A essa altura, danos significativos frequentemente já ocorreram. Sinal 5. Alterações na aparência das orelhas. Quando foi a última vez que você realmente olhou para suas orelhas no espelho? A maioria das pessoas nunca verifica essa área, mas ela pode demonstrar um dos sinais mais cientificamente comprovados de problemas cardíacos que os médicos reconhecem imediatamente. De acordo com pesquisas, mudanças específicas na aparência do lóbulo da orelha estão intimamente correlacionadas com doenças cardíacas coronárias e insuficiência cardíaca. De fato, essa conexão é tão bem estabelecida na literatura médica que tem seu próprio nome: o sinal de Frank. Um professor de medicina cardiovascular explica: uma prega diagonal no lóbulo da orelha tem mostrado repetidamente em estudos uma associação significativa com a doença cardíaca coronária. É algo que os cardiologistas sempre notam, mas os pacientes raramente. Considere o caso de Gregory, um professor aposentado de 72 anos da Pensilvânia, que foi a um exame de rotina. Durante o exame, seu médico notou pregas diagonais nos lóbulos das orelhas de Gregory. Embora Gregory não tivesse sintomas e se sentisse bem, seu médico imediatamente solicitou testes cardíacos com base nessa única observação. Os resultados mostraram bloqueios graves em 3 das principais artérias coronárias, uma condição conhecida como doença de 3 vasos, que frequentemente leva à insuficiência cardíaca. Eu não tinha ideia de que minhas orelhas estavam tentando me avisar, disse Gregory mais tarde. Eu me sentia perfeitamente normal, mas, de acordo com meu cardiologista, eu estava em alto risco de um ataque cardíaco grave em poucos meses. Aqui está o que você deve fazer hoje. Encontre um espelho bem iluminado e examine cuidadosamente seus lóbulos das orelhas. Você vê uma prega diagonal atravessando um ou ambos. Isso não é uma mudança normal relacionada à idade. É um sinal de alerta potencialmente crítico. Verifique também se há um espessamento incomum do tecido do lóbulo da orelha ou mudanças na forma do lóbulo. Se você notar essas mudanças nas orelhas, não demore. Tire fotos nítidas em close-up de suas orelhas e agende uma consulta com seu médico esta semana. Certifique-se de mencionar as pregas nos lóbulos das orelhas e pergunte sobre sua conexão com a saúde do coração. Essas simples observações podem literalmente salvar vidas, detectando doenças cardíacas antes que progridam para insuficiência cardíaca avançada. Um rápido olhar no espelho não vale essa tranquilidade? Sinal 6. Alterações inesperadas nos dentes e na boca. Sua boca pode mostrar os primeiros sinais de insuficiência cardíaca muito antes de você sentir dor no peito ou falta de ar. Essas mudanças frequentemente passam despercebidas ou são atribuídas ao envelhecimento normal,
mas médicos e dentistas as reconhecem imediatamente como potenciais sinais de alerta para problemas cardíacos. Pesquisadores odontológicos estabeleceram ligações claras entre certas mudanças na cavidade oral e doenças cardiovasculares. Quando o coração não bombeia o sangue de forma eficaz, isso afeta o fluxo sanguíneo para as gengivas e os tecidos orais, causando mudanças visíveis que, segundo estudos, frequentemente precedem outros sintomas de insuficiência cardíaca. Especialistas em saúde cardiovascular e oral afirmam: a boca pode servir como um sistema de alerta precoce para problemas cardíacos. Mudanças na aparência das gengivas, mobilidade dentária inexplicável ou mau hálito persistente que não responde à higiene oral regular podem ser sinais de alerta de má circulação relacionada à insuficiência cardíaca. Considere Vincent, um carteiro aposentado de 70 anos da Flórida, que notou que suas gengivas sangravam mais facilmente e ele tinha mau hálito persistente, apesar da escovação e uso de fio dental meticulosos. Seus dentes também ficaram mais sensíveis sem explicação. Vincent supôs que eram apenas mudanças normais relacionadas à idade, até que seu dentista ficou preocupado durante um exame de rotina e sugeriu que ele procurasse um clínico geral. Quando Vincent finalmente visitou seu médico e mencionou esses sintomas orais, os exames revelaram um estágio inicial de insuficiência cardíaca. Sua boca estava nos dizendo que seu coração estava com dificuldades, explicou seu cardiologista. A maioria das pessoas não associa esses sintomas, mas eles estão, na verdade, intimamente ligados. Aqui está o que você precisa fazer imediatamente. Examine cuidadosamente sua boca hoje. Suas gengivas estão retraindo mais do que antes ou parecem arroxeadas em vez de um rosa saudável? Seus dentes parecem mais soltos ou você desenvolveu uma sensibilidade inexplicável? Você tem mau hálito persistente, apesar de uma boa higiene oral? Olhe para sua língua. Ela desenvolveu uma camada esbranquiçada ou uma textura incomum? Se você notar alguma dessas mudanças, agende uma consulta com seu dentista e seu médico esta semana. Conte a eles especificamente sobre as mudanças orais que você notou e pergunte sobre possíveis conexões com a saúde do coração. Muitos pacientes relatam que seus problemas dentários foram um sinal mais precoce de insuficiência cardíaca, o que poderia ter levado a um diagnóstico anterior se tivesse sido reconhecido corretamente. Não atribua essas mudanças ao simples envelhecimento. Elas podem ser uma tentativa desesperada do corpo de alertar sobre a condição do seu coração. Agora que você está ciente desses 6 sinais críticos, tem a oportunidade de potencialmente salvar sua vida, detectando a insuficiência cardíaca antes que ela atinja níveis perigosos. Desde mudanças nas unhas e na textura do cabelo até inchaço facial, cor da pele, pregas nos lóbulos das orelhas e saúde bucal, o corpo tem muitas maneiras de alertar sobre problemas cardíacos muito antes do aparecimento de sintomas mais óbvios. A chave para o sucesso é prestar atenção a essas mudanças sutis e agir imediatamente. A insuficiência cardíaca não precisa ser uma sentença de morte. Detectada precocemente, ela frequentemente pode ser efetivamente gerenciada com medicamentos, mudanças no estilo de vida e cuidados médicos adequados. Mas você deve reconhecer esses sinais de alerta e agir rapidamente. Se você notar algum desses 6 sinais, não adie. Entre em contato com seu médico imediatamente e mencione especificamente essas observações. A atenção proativa a essas mudanças sutis, mas críticas, pode significar a diferença entre um plano de tratamento simples e uma emergência com risco de vida. Não espere até que seja tarde demais. Verifique esses sinais hoje.